Olá, caro aluno, seja bem-vindo a essa nossa terceira teleaula da disciplina de Programação e Desenvolvimento de Banco de Dados. Mais uma vez estou aqui, sou o professor Gilberto e vamos avançar com nossos estudos relativos a essa nossa disciplina, onde começamos desde os fundamentos da modelagem física do banco de dados, da criação do banco, com os comandos Create Table, Create Database, que são comandos da linguagem de definição de dados, que é um subconjunto da linguagem SQL. E depois, em seguida, partimos na nossa segunda aula com o subconjunto da linguagem SQL para manipulação de dados. Então, vimos a linguagem de manipulação de dados, onde você aprendeu a inserir registros em tabelas, atualizar registros, excluir dados. Também entramos um pouco em comandos para se alterar tabelas, alterar a estrutura da tabela, alterar nome de atributos, a definição de atributos, como você pode deletar uma tabela, apagar todos os dados de uma tabela com o comando Truncate Table. Enfim, vimos já uma série de recursos importantes e fundamentais para se trabalhar e programar com o banco de dados. Na aula de hoje vamos trabalhar com consultas avançadas, então vamos entrar um pouco mais no subconjunto da linguagem SQL, chamado de linguagem de consulta de dados, onde nós temos o select, from, where, e agora vamos ver outros aspectos importantes aqui. Vamos no quadro ver o conteúdo de hoje. Então, a primeira coisa que vamos trabalhar aqui é com a junção de dados. Tá? E por junção de dados, veremos a instrução join e todas as suas variantes para se realizar consultas entre duas ou mais tabelas. Vamos também ver funções de agregação em banco de dados e por agregação entendemos funções para se calcular o número de registros, calcular o valor máximo dentro de uma coluna de uma tabela, o valor mínimo, calcular a média, por exemplo, de valores ou a média de preço dentro da coluna preço de uma tabela produto, por exemplo. Então, vamos ver esses tipos de funções também que são agregadas aos métodos de consulta de dados, tá? E, por fim, vamos ver aqui as subconsultas em banco de dados, que é uma forma que você tem de realizar a consulta em relação a uma outra consulta. Então, nós vamos fazer uma consulta e, em seguida, nós vamos poder fazer uma consulta em cima dessa consulta. Então, por isso que é subconsulta. Lembrando que isso é possível já sempre que você faz uma consulta SQL, essa consulta te gera uma tabela, certo? Na programação em banco de dados, você consegue consultar tabelas. Então, dessa forma, você pode realizar uma consulta em cima de outra consulta, já que essa consulta vai gerar uma tabela. Mas fique calmo, nós vamos ver com detalhes ao longo de toda essa aula. Pois bem, vamos iniciar aqui a nossa aula. Desejo a você uma boa aula, ótimos estudos. Preste bastante atenção, principalmente no início desta aula, que tem alguns conceitos importantes sobre as junções de dados com o comando join, que eles podem confundir em alguns aspectos, então peço aqui a sua atenção. Qualquer dúvida, sempre estou aqui à disposição, pode mandar à vontade as suas dúvidas, que eu vou sempre buscar ajudá-lo o máximo que eu puder para que você entenda essa disciplina. Pois bem, vamos iniciar aqui a nossa aula, vamos iniciar então trabalhando com as junções, vamos lá. O comando join e o comando inner join é o comando básico para que você possa fazer junções em consultas. Então, até agora nós fizemos consultas em tabelas, mas apenas em uma tabela. Às vezes buscamos informações em duas tabelas ao mesmo tempo, mas não eram informações correlacionadas. Nós não fizemos nenhuma busca, por exemplo, entre duas tabelas, em que uma tabela é a tabela pai e a outra tabela é a tabela filha. E quando nós temos essa estrutura, esse relacionamento de chave estrangeira, essa integridade referencial entre duas ou mais tabelas, nós podemos utilizar os comandos join para que você consiga consultar informações cruzadas entre os registros dessas tabelas, já que eles estão relacionados, ligados por meio de uma chave estrangeira. Tá? Uma chave estrangeira na tabela filha que faz referência à chave primária na tabela pai. Tá? Então, vamos ver aqui mais alguns detalhes, vamos no quadro. Então, nós podemos fazer com o join consultas em múltiplas tabelas. Então,
nós temos algumas condições para efetuar essa junção entre tabelas. Então, vai depender do tipo de junção que nós utilizamos. Temos junções do tipo interna e junções do tipo externa. E também vai estar de acordo com a condição da junção. Tá? E geralmente a condição dessa junção, dessa consulta entre duas tabelas, é a correspondência entre a chave primária da tabela pai e a chave estrangeira aqui que está na tabela filha. Tá? Então, nós podemos retornar algumas relações como resultados dessas junções. Então, considere que este exemplo, tá? Onde nós temos uma tabela categoria, que ela traz o nome e o ID de uma categoria. E essa tabela tem um relacionamento com a tabela produto, onde eu tenho o código do produto, o nome, o valor e aqui o atributo ID categoria, que é uma chave estrangeira, tá? Que faz referência à chave primária ID da tabela categoria. Então, dessa forma, quando você insere um produto no banco, neste exemplo aqui, nessa tabela produto, você irá especificar o código do próprio produto, seu nome, seu valor e o ID correspondente a algum dos IDs existentes na tabela categoria, tá? Então, se eu tenho duas categorias cadastradas, seriam provavelmente os IDs 1 e 2, por exemplo. Eu cadastraria aqui no ID categoria, sempre que eu fosse adicionar um novo produto, o valor 1 ou 2, né, correspondente às categorias que eu tenho cadastradas no meu banco. E aqui eu trouxe a implementação dessas duas tabelas, categoria e produto. Na implementação não tem nada diferente do que você já trabalhou com relação à criação da estrutura de tabelas. Temos aqui as definições do ID, veja que ele é autoincremental. Tá? Criamos aqui a chave estrangeira, né? O atributo que será a chave estrangeira. E aqui eu tenho a associação, a criação da restrição, onde eu coloco, onde eu torno o atributo ID categoria em uma chave estrangeira que faz referência ao atributo ID da tabela categoria. E logo aqui abaixo eu fiz a inserção desses dados. Tá? Eu inseri alguns dados na tabela categoria, como DVD, livro, informática, e na tabela produto, como aqui alguns nomes de livros. Tá? Detalhe, professor, por que você colocou 0, né, na primeira linha, né, que seria relativo ao primeiro atributo da tabela categoria, que é aqui o ID? Porque veja que o ID ele é autoincremental, então é o próprio SGBD quem vai fazer que vai incrementar os valores. Tá? Então, quando isso ocorre, você não precisa definir ali o ID como 1, 2, 3, ou 10, 20, 30, enfim, de acordo com a numeração que você quer seguir no seu banco. Tá? Então, como é o SGBD que faz de forma automática, você precisa colocar o 0 ali, não precisa colocar nenhum outro número. Professor, e se eu não quiser colocar esse 0, né, eu posso omiti-lo? Da forma que está implementado aqui no quadro, o insert, você não poderia omitir. Porque veja que eu tenho ali no quadro o insert, into e apenas o nome da tabela. Quando eu faço esse tipo de estrutura, eu preciso inserir todos os registros da tabela, tá? Dados em todas as colunas. No caso aqui eu tenho apenas 2. Se caso eu não quisesse colocar o 0 ali no ID, eu quisesse pular essa parte, eu poderia colocar insert, into, categoria, e depois eu posso especificar entre parênteses, logo após o nome da tabela, os atributos que eu quero inserir naquele insert. Vamos aqui no quadro. Tá? Eu poderia colocar aqui, então, depois de categoria, por exemplo, apenas aqui nome. Tá? Aqui depois de categoria. Aí eu iria inserir apenas os nomes, tá? Não precisaria, eu poderia aqui omitir os zeros do ID. Na tabela produto é a mesma coisa, tá? Eu inseri aqui os produtos e detalhe, veja o que eu coloco aqui no último atributo. O último atributo é o ID categoria. Nesse atributo, veja que eu coloco 1 ou 2 apenas. E o que é esse 1 ou 2? São os códigos das categorias que eu cadastrei aqui nessa primeira tabela. Tá? Então, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Tá? Então, aqui eu defini código da Vinci, é na categoria 2. Categoria 2 é livro. Diário de um Mago é categoria 2 livro também. Eu sou a lenda categoria 1. Categoria 1 é correspondente ao DVD, justamente porque eu tenho essa relação de chave estrangeira. E como funciona, então, o parâmetro join?
Tá? Vamos unir duas ou mais tabelas. A sintaxe é sempre select, o nome do campo, from, o nome da tabela, e aqui você coloca o join, tá? Entre as duas tabelas que você quer realizar a busca. Tá? E em seguida, a cláusula on, e depois você estabelece a condição aqui para que essa junção possa ocorrer, que geralmente a condição é que a chave primária na tabela 1 seja igual à chave estrangeira da outra tabela, tá? Essa relação de tabela pai e tabela filha, dessa relação de integridade referencial. Em seguida, você pode pôr uma condição normal com o where, como nós já trabalhamos normalmente. E nós temos o join do tipo inner, o inner join, que é uma junção interna, e o left e o right join, que são junções externas. Vamos ver um exemplo aqui. Como é, então, o inner join? Veja que eu tenho uma consulta onde eu quero que como resultado, o nome da categoria e os seus respectivos nomes de produtos, tá? Então, o nome da categoria está na tabela categoria e o nome de produto está na tabela produto. Como eu cruzo essas informações com o inner join, veja que ele pega a intersecção entre as duas tabelas, tá? Os dados que são correspondentes entre elas. Então, aqui eu estou selecionando o atributo nome da tabela categoria, o atributo nome da tabela produto, de onde? A tabela categoria, que faz um inner join com a tabela produto. Mediante qual condição, né, após o on? Que a chave primária da tabela categoria seja igual à chave estrangeira que está na tabela produto. Dessa forma, eu consigo a correspondência correta entre o nome, este nome aqui que está na tabela produto, e este nome que está na tabela categoria, que é o nome da categoria, seja livro, DVD e tudo mais. Tá? Então, esse é o poder do inner join. Agora, talvez você se pergunte, e se eu tirar o inner join e deixar apenas o select from, né, selecionar o nome da categoria produto, o nome da tabela categoria e não utilizar o join? Provavelmente vai ter alguma inconsistência, ele vai pegar os nomes das categorias, pegar os nomes dos produtos, mas ele não vai conseguir fazer a correspondência correta, né, de qual produto está em qual categoria. Continuando no quadro, mais um exemplo aqui da utilização da junção interna, onde você pode utilizar condições nas consultas, quando for necessário, com a cláusula where. Tá? Estou selecionando novamente a tabela, os atributos nome da tabela categoria e nome da tabela produto. Veja que eu estou renomeando aqui com a cláusula as, está renomeando apenas na tabela de resultado. Estou pegando também o valor da tabela produto, estou fazendo o inner join entre as duas tabelas aqui, tá? Mediante a condição de que a chave estrangeira da tabela produto seja igual à chave primária da tabela categoria, né, os campos ID e produto ID. E eu só quero mostrar nesse resultado apenas os produtos cujo valor é menor que 50. Então, de acordo com aquela tabela, né, que criamos no início, aqui nos primeiros slides, nós temos esse resultado aqui com apenas os livros que custam menos de R$50, tá? Então, essa é a grande utilidade de join, você poder cruzar essas informações entre duas tabelas que estão conectadas por meio de uma integridade referencial. Nós temos, além da junção interna, temos a junção externa. E aqui vou introduzir as junções com o left join e o right join, né? Vamos ver qual é a diferença desses dois com a junção interna. Vamos aqui no quadro. Considere aqui comigo este exemplo, nessas duas tabelas, onde eu fiz um select na tabela categoria, temos todas as categorias cadastradas e aqui os produtos cadastrados, tá? Então, eu tenho 3 categorias, 4 produtos e fixe bem essas informações, né, da tabela categoria e produto, que vamos utilizá-la ao longo aqui desse conceito. A junção externa, então, ela é utilizada, tá, quando você quer gerar um resultado, né, mas juntamente com as linhas não combinadas. Como assim juntamente com as linhas não combinadas? Veja que nas tabelas anteriores eu tenho ali
livros nas categorias 1 e 2, mas eu não tenho nenhum livro na categoria 3, que é informática. Aliás, nenhum produto na categoria 3, que é informática. Então, e se eu quiser exibir o nome de todas as categorias e relacionados e os produtos relacionados em cada uma delas? E eu quero, inclusive, exibir as categorias que não têm nenhum produto. Para isso, eu posso utilizar essas junções externas em ambos os lados. Tá? Então, este desenho aqui ele exemplifica bem o que é uma junção externa. Tá? Aliás, uma junção externa, mas à esquerda, já que temos a junção externa à esquerda e a junção externa à direita. Como funciona o left join, então? As linhas da tabela da esquerda, ou seja, a tabela que fica à esquerda aqui do comando left join, elas são projetadas na seleção juntamente com as linhas não combinadas da tabela da direita. Tá? O que isso quer dizer? Então, eu terei na tabela da esquerda aqui, eu vou exibir todos os registros que eu tenho na tabela da esquerda, que seria aqui a tabela A. Veja que a tabela A está toda pintada, então estou exibindo todos os registros dela, juntamente com as linhas combinadas entre elas. Tá? Mas eu não exibo as linhas da tabela B que não possuem correspondência com a tabela A. A sintaxe é a mesma do inner join, certo? E para ficar mais claro, vamos ver aqui um exemplo. Veja que eu fiz um select from categoria, tá? Estou selecionando o nome da categoria, estou renomeando para tipo, e estou selecionando o nome na tabela produto e renomeando para produto. E também o valor aqui, estou retirando da tabela produto. Eu vou fazer uma junção, então, à esquerda. Ou seja, eu quero exibir todos os dados da tabela da esquerda, tá? A minha tabela da esquerda que eu coloquei aqui foi a tabela categoria. Então, eu vou exibir todas as correspondências, todos os dados que correspondem, como no caso aqui, o livro, que tem uma correspondente na tabela produto, o DVD, que também tem um correspondente, tem um outro livro cadastrado, um outro DVD. Mas veja que ele também exibiu informática, mas informática não tem nada cadastrado. Então, na tabela da direita, que essas informações aqui são da tabela produto, onde não tem correspondência com essa minha tabela da esquerda, o SGBD coloca o valor null, tá? Isso é interessante. Isso é interessante por quê? Porque você consegue observar aqui nesse caso todas os registros que possuem uma ligação entre eles, né, da tabela categoria e produto, e também os nomes, né, de categorias, os registros na tabela categoria que não possuem correspondência na tabela produto. Então, você consegue exibir todos esses dados. Tá? Então, você vai exibir, então, todos os dados na tabela que está à esquerda e na tabela que está à direita do left join. Quando não houver correspondência com essa tabela à esquerda, o SGBD irá colocar um null ali. Vamos continuar no quadro. Agora, vamos para o right join. É exatamente o contrário do left join. Tá? Então, as linhas da tabela da direita são projetadas na seleção. Todas elas são projetadas, juntamente com as linhas não combinadas da tabela da esquerda. Ou seja, eu vou projetar tanto os dados que têm correspondência entre as duas tabelas, quanto todos os demais dados da tabela da direita, no caso aqui a tabela B. Tá? Então, eu vou exibir todos os dados da tabela B. Os que tiver correspondência com a tabela A, eu exibo. Os dados da tabela B aqui, que não tiverem correspondência com a tabela A, eu vou colocar um null ali no campo da tabela A. E veja que a sintaxe é a mesma do left join. Você só precisa ajustar qual tabela ficará à direita ou à esquerda do right join. Então, um exemplo aqui. Veja que eu estou selecionando novamente o nome da categoria, nome do produto e valor do produto. Aqui agora eu vou exibir todos os dados da tabela da direita, tá? Porque eu tenho right join. Então, qual é a tabela da direita? Produto.
Então, eu vou exibir todos os dados que eu tenho na tabela produto aqui, que são exatamente esses 4 produtos, eu não tenho nenhum outro a mais. E aí depois, como eu estou fazendo um join aqui, uma junção, ele vai buscar na tabela aqui que está à esquerda as suas informações correspondentes, né? O Hancock é um DVD, eu sou a lenda DVD, Código da Vinci é livro, Diário de um Mago é livro. Mas a informática não apareceu, tá? Porque eu tenho aqui o write join e eu quero que apareçam todos os dados apenas da tabela que está à direita do write join, que é produto. A tabela categoria, que está à esquerda do write join, eu não exibo todos eles, eu exibo apenas os resultados correspondentes com a tabela da direita, tá? Pode soar um pouco confuso, mas quando você prestar um pouquinho mais de atenção, né, no que é específico de cada instrução, vai ficar um pouco mais fácil, tá? Então, left join, a tabela que você coloca à esquerda do left join, terá todos os seus resultados exibidos. E quando não tiver correspondência na tabela A, eu terei ali, o SGBD irá colocar nos campos da tabela A o valor de nulo, já que não há correspondência. Left join, quando você vai exibir todos os dados da tabela que você... Right join, aliás. Você vai exibir todos os dados que você colocar à direita do comando right join, tá? E quando não houver correspondência com a tabela da esquerda, ele vai colocar um null aqui na tabela da esquerda, tá? Então, sempre ficar atento aí com essas diferenças entre o right e o left join. Tá, vamos resolver essa situação, um problema, para trabalhar com essas consultas avançadas no banco. Então, vamos ver como funciona na prática as junções entre tabelas. Vamos aqui no quadro. Então, veja que a empresa que você trabalha foi contratada por uma loja que vende jogos de videogame e consoles, tá? E essa loja quer automatizar o atendimento aos seus clientes, colocando tokens ao longo da loja, onde o cliente pode selecionar ali o seu jogo, verificar o preço, quais jogos estão disponíveis em estoque, entre outras funcionalidades. A estrutura desse banco já está desenvolvida e também os dados iniciais já foram inseridos. Já vamos ver como esse banco está organizado. E o que você precisa fazer aqui nessa situação? Primeiro, tornar a aplicação capaz de identificar o nome do jogo e a prateleira, dando o nome de uma seção, identificar todas as seções e os respectivos nomes dos jogos, tá? E você depois em seguida deve ordenar essa seleção em ordem crescente pelo nome dos jogos e terceiro aqui, identificar o nome dos jogos da seção de jogos de guerra, tá? Então, já que eles são os mais procurados. Essas 3 tarefas dessa situação problema serão, por exemplo, ali um botão nesse token onde o usuário vai clicar e ele vai recuperar essas informações que nós vamos desenvolver aqui. E a consulta desses dados será feita internamente ao banco de dados por meio de junções, né, onde você vai cruzar informações das diversas tabelas que estão programadas no banco. Então, vamos aqui no computador, no nosso ambiente MySQL Workbench, e vamos ver como esse banco está estruturado. Tá? Veja aqui que eu tenho o banco Super Games. Tá? Vou selecionar esse banco e vamos criar a tabela localização. A tabela localização, eu tenho o ID dessa minha localização, eu tenho o nome da seção e a prateleira, tá? Porque eu posso ter aqui 1, 2, 3, 4 prateleiras referentes à mesma seção, ao mesmo nome de seção. Jogo, eu tenho o código do jogo, o nome, o valor do jogo, seu preço, né? E a localização ID, que é chave primária, que é chave estrangeira, aliás, que faz referência ao ID da tabela localização, que é onde eu tenho as informações referentes às diversas prateleiras que há na minha loja, porque daí, por meio da prateleira, o cliente consegue chegar até o seu jogo facilmente. E aqui eu já inseri alguns valores, né, as diversas prateleiras que existem na loja. Então, eu tenho aqui a prateleira 001, que possui jogos da seção Guerra,
a prateleira 002, que também é de guerra, a prateleira 100 de aventura, 101 que também são jogos de aventura e assim por diante. O ID está 0, pois é autoincremental, então aqui seria referente ao ID 1, 2, localização 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu inseri os jogos aqui também, COD 3, o preço, tá? E veja que aqui no quarto atributo, ele é o que? A localização ID, ou seja, o ID de onde ele está localizado. Então, vai ser alguns desses IDs aqui que eu tenho que colocar de acordo com o tipo do jogo. Então, COD 3 é um jogo de guerra, então eu vou colocá-lo na prateleira 1. Prateleira 1 é a prateleira 001, a seção guerra, tá? BF1 também é de guerra, mas eu vou colocá-lo na prateleira 2, que é a prateleira 002, que também é seção guerra, e assim por diante, tá? O jogo Zelda aqui, ele é aventura, então coloquei na prateleira 3. Outro jogo aqui de RPG eu coloquei na prateleira 5 e assim por diante. Tá? Então, quando nós fazemos um select aqui, aliás, vamos inserir os dados primeiro, vamos executar as duas instruções. Agora sim, eu tenho aqui a localização, ó, veja aqui a seção 1, 2, 3, eu tenho aqui os respectivos nomes e prateleiras, a qual elas pertencem. E os jogos, vamos lá. Ocorreu algum problema aqui no jogo, vamos lá ver o que aconteceu. Eu havia esquecido de criar a tabela jogo, tá? Então, temos aqui a tabela jogo, onde está tudo feito corretamente. Mas veja que na tabela jogo eu tenho a informação da localização, o ID do registro da tabela localização, mas para saber, então, onde está na tabela localização, eu preciso fazer uma junção entre essas duas tabelas. E essa junção eu faço aqui com as junções internas. Tá? Então, eu quero identificar o nome do jogo e a prateleira a qual ele pertence. Tá? Então, eu vou selecionar o nome do meu jogo e a prateleira, né, o número da prateleira que está na tabela localização. Vou fazer o inner join entre essas duas tabelas, já que jogo é tabela pai, aliás, localização é tabela pai e jogo é a tabela filha, mediante a esta condição, né, que a chave primária de localização seja igual à chave estrangeira aqui de jogo. Quando você executa essa informação, veja que eu tenho aqui que o COD 3 está na prateleira 1, BF1 na prateleira 2 e assim por diante. Tá? Eu tenho aqui o nome da prateleira. Essas informações são da tabela localização e essas aqui são da tabela jogo. Tá? Então, fiz esta consulta, né, juntando as informações das duas tabelas, mediante a chave estrangeira na tabela jogo e a chave primária na tabela localização. Como eu identifico, então, os jogos da seção de jogos de aventura? Você faz o mesmo select que foi feito aqui acima, tá, com essa junção, só que como eu quero apenas o nome, eu vou selecionar apenas o nome da tabela jogo, tá? Mas eu quero informações da tabela localização, tá? Então, por isso que eu faço o inner join entre a tabela jogo e localização, porque eu tenho uma condição aqui que eu quero exibir apenas os registros cuja seção, o nome da seção seja igual à aventura, tá? Então, ele vai exibir apenas os dois jogos aqui do Zelda, que são os únicos dois jogos de aventura que eu tenho cadastrados no meu banco. E, por fim, a última opção aqui, funcionalidade, é identificar todas as seções e os respectivos nomes dos jogos, ordenando as seleções em ordem crescente pelo nome dos jogos. Tá? Então, eu vou pegar as informações do nome da seção, que está na localização, o número da prateleira, que está na localização também, e o nome do jogo. O inner join entre as nossas duas tabelas, né, as únicas duas tabelas que existem aqui. Faço a correspondência entre a chave primária e chave estrangeira e eu vou ordená-los
por meio do order by, de forma ascendente pelo nome do jogo. Tá? Então, ele cruzou as informações aqui, ó. Tá? Veja que eu fiz um left join. Então, no left join, eu vou exibir todos os registros da tabela da esquerda, que é a localização. Então, eu vou exibir todas as seções e prateleiras. Plataforma 2D, RPG, plataforma 2D, guerra, aventura. E onde eu tiver correspondência da tabela aqui da esquerda com a tabela da direita, eu exibo os dados da tabela da direita. Então, eu tenho na tabela 101, na prateleira 101 eu tenho o jogo do Zelda, na prateleira 1 eu tenho o COD 3, na prateleira 150 de RPG eu tenho aqui um jogo, porém eu não cadastrei nenhum jogo nas prateleiras 201, 200 e 151, que são plataforma 2D, e nenhum jogo de RPG na prateleira 151, tá? Então, por isso que aparece aqui o valor null, tá? Já que não há correspondência, então ele preenche na tabela da direita com null quando não há correspondência com os dados da tabela da esquerda, já que no left join ele exibe todas as informações da tabela da esquerda. E dessa forma, resolvemos aqui e concluímos essa nossa situação-problema com essas 3 funcionalidades. Vamos ver aqui funções de agregação em banco de dados, né? Primeiramente aqui com a função count e a função sum. Vamos ver como elas funcionam. Vamos aqui no quadro. Então, as funções de agregação em SQL, elas nos ajudam, né, a desenvolver consultas utilizando valores das colunas como parâmetro de pesquisa. Então, vamos utilizar essas funções dentro de uma pesquisa, dentro de um select. Os resultados, então, das seleções, eles podem ser organizados em grupos, tá? Sempre baseado no conteúdo existente ou em uma ou mais colunas. Então, você pode adicionar à sua consulta um group by, tá? E você escolhe a coluna que você vai agrupar. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar uma coluna de uma tabela X, onde, mediante uma condição, eu quero agrupar esses dados de acordo com uma determinada coluna. Considere aqui esse exemplo, tá, onde eu tenho duas tabelas. A tabela veículos, que possui um ID, que é a chave primária, marca, modelo e valor. Tá? E eu inseri os dados e eu tenho aqui os vários veículos cadastrados nessa tabela. Veja que eu tenho 12 registros aqui. Mas apenas no último registro, no último modelo de carro, eu não cadastrei o valor, então ele ficou como null, tá? Então, lembre-se bem desses dados e dessa tabela aqui que nós vamos utilizar no próximo exemplo. Então, são 12 registros e o último registro eu não cadastrei o preço. Então, a primeira função de agregação é a função count. Então, ela permite que você possa, como o nome mesmo diz, contar o número de registros de uma relação. Então, você faz um select e utiliza a função count asterisco from tabela. Por exemplo, select count asterisco from veículos. O que ele vai fazer? Ele vai contar todos os registros. E por que eu sei que são todos? Por conta do asterisco. Lembra que quando você utiliza select asterisco from tabela, ele vai trazer para você como resultado todos os registros de todas as colunas da sua tabela. Da mesma forma com o count. Então, se você faz um select count e como parâmetro dessa função count você coloca asterisco, você terá como retorno, tá, a contagem de todos os registros dessa tabela, independente se um registro não tem nenhuma informação inserida ou não. Então, veja que nessa tabela veículos eu tenho 12 veículos inseridos, mas mesmo que no atributo valor eu não tenha inserido o preço do último veículo, eu ainda tenho 12 registros, tá? Então, é isso que o count asterisco faz. Vamos voltar aqui no quadro. Tá? Então, veja que o retorno aqui agora é um número, tá? Que são exatamente o número de registros que eu tenho na minha tabela. Mas, claro, você pode fazer a contagem em colunas específicas.
tá? Como, por exemplo, aqui, select count modelo from veículos. Ele vai trazer o número de registros que tem o número de registros cadastrados que possuem informações na coluna modelo, tá? Então, no caso aqui vai ser 12, tá? De acordo com o nosso exemplo. Mas e se eu fizer um select count valor, tá? Se eu colocar aqui a coluna valor, qual será o meu resultado? Aí meu resultado será 11, já que eu só tenho 11 valores cadastrados. Lembra que o último valor está como nulo, então o count ele ignora registros onde eu tenho o valor nulo. Ainda você pode utilizar a função distinct, tá? Juntamente com o count e um nome de uma coluna aqui, como por exemplo, select count distinct marca from veículos. Tá? Repare que se você fizer um select count, marca, né? Você vai consultar quantos registros estão cadastrados na coluna marca. O que vai acontecer? Ele vai te retornar 12 aqui, de acordo com o nosso exemplo. Mas, se você prestar atenção na tabela, nós temos várias marcas repetidas. Tá? Então, se você quiser saber quantas marcas diferentes existem nessa tabela de veículos cadastrados no seu banco de dados, basta usar a função de agregação count, tá? Juntamente com o parâmetro distinct, juntamente do nome da coluna. Então, ele vai contar apenas os registros que não se repetem, certo? E para finalizar, vamos aqui no quadro novamente. Vamos ver a função de agregação sum. E ela é bem simples, tá? Então, você vai utilizá-la para somar valores em uma determinada coluna. A sintaxe é sempre dentro de um select, você vai selecionar utilizando a função de agregação sum, o parâmetro da função é uma coluna dentro da tabela que você especifica logo em seguida do from. Por exemplo, select sum valor, tá? Aqui eu estou renomeando para total, né, apenas no resultado, da minha tabela veículos, que ele vai trazer aqui o somatório de todos os valores cadastrados na minha tabela. Então, ele vai somar o preço de todos os carros que eu tenho cadastrado ali. E essa, então, é a forma é a função de agregação para que você faça esse tipo de somatório de registros e valores dentro de um banco. Vou deixar aqui uma questão para que você reflita alguns instantes. Quais exemplos em aplicações web podemos pensar para aplicar o comando join? Tá? Então, vou deixar alguns instantes para você refletir e logo eu volto para responder essa reflexão. Bom, há várias aplicações, então, como por exemplo, sites de hospedagem, sites de compras, buscadores na web, todos esses precisam cruzar informações que possivelmente estarão em tabelas diferentes dentro de um banco de dados. Então, as junções com o join, elas podem ser amplamente utilizadas em todos esses tipos de aplicações, né? Quando você faz uma busca na web, ele vai tentar cruzar várias informações. E esse cruzamento de informações quando há tabelas pai e tabelas filha, é necessária a utilização de junções em banco de dados. Então, há várias aplicações, como essas que eu dei de exemplo, que utilizam esse tipo de função. Vamos estudar aqui as funções de agregação, tá? Max, min, para você descobrir o valor máximo de
dos registros de uma tabela, o valor mínimo, e também a função AVG para se calcular a média de valores dentro de uma coluna e uma tabela. Tá? São funções bem simples também, vamos aqui no quadro. Vou pedir para que você considere aqui esta tabela, tabela veículos, com 4 atributos, tá? E aqui essa tabela veículos preenchida, tá? Eu tenho 12 veículos, contendo as marcas, modelos e respectivos valores. A primeira função é a função min, tá? Que é o mínimo. Então, ela permite que você consiga determinar o menor valor de registro em uma coluna. E a sintaxe segue a mesma sintaxe das demais funções de agregação. Select, o nome da função, o parâmetro que é a coluna que você quer buscar o valor mínimo e a tabela onde você está realizando esta busca. Como, por exemplo, estou fazendo aqui um select, eu quero buscar a marca, o modelo e o valor mínimo, tá? Da tabela veículo. Tá? Então, ele vai me retornar aqui que o menor valor é o preço de 115 mil. Da mesma forma, eu posso buscar aqui o menor valor da minha tabela veículos, mas apenas o menor valor quando a marca for Jaguar. Tá? Então, ele vai trazer ali o valor mais barato dos carros da marca Jaguar que eu tenho cadastrado no meu banco. Tá? A função max, ela é semelhante, a diferença é que eu vou ter como retorno o valor máximo, tá? Então, ele vai buscar ali qual é o maior valor na coluna valor, que é a coluna de preços aqui da minha tabela veículos, que no caso é 500 mil, tá? Então, veja que essas funções mínimo e max, elas possuem a sintaxe parecida, para que você busque valores máximos e mínimos, né, de valores, de preços, entre outros valores numéricos. Ele vai sempre buscar o maior e o menor valor. Um detalhe é que sempre que você precisar buscar o maior valor e descobrir qual é quando você quer buscar o menor valor em uma tabela que seja filha, por exemplo, tá? Ela possui uma relação com uma tabela pai e você quer cruzar essas informações, aí você precisará usar uma função de agregação junto com uma função de junção, como o inner join, por exemplo. Nesse caso, não é necessário, pois todos os nossos dados estão na mesma tabela, tá certo? Então, conseguimos recuperar esses valores. Mas caso você vá utilizar valores de tabelas diferentes, é interessante que você utilize a junção interna ou uma junção externa, dependendo do caso, tá? Continuando aqui, vamos aqui para a função AVG. Veja que ela retorna a média dos valores em uma determinada coluna. A sintaxe também é parecida, né? Eu utilizo a função AVG a partir da tabela. E eu vou selecionar aqui a minha média de valores da tabela veículos. E ele então vai o quê? Calcular a média de todos os preços que estão cadastrados nesta minha tabela. Tá? Essa função AVG também ela é bem simples de se utilizar, assim como as demais funções de agregação, né? Min, max, count e também a sum. Mais um exemplo aqui com a função AVG é que você pode utilizar o group by para agrupar esses resultados, tá? Então, veja aqui que eu realizei um select, vou buscar a marca, a média desse valor, tá? Vou renomear como valor médio da tabela veículos, mas eu vou agrupar por marca. Então, quando você utiliza o group by, veja que ele vai pegar todos os registros correspondentes à marca BMW e vai calcular aqui a média. Depois ele vai pegar todos os preços dos veículos da Hyundai, calcular a média e assim por diante. Então, você tem como resultado uma tabela com as médias agrupadas de acordo com a marca que foi o parâmetro, né, a coluna que você colocou
após a cláusula Group By, fazendo então agrupando essas informações para que você consiga um resultado mais fino, consiga refinar ainda mais a sua busca, a sua consulta e a geração de informações do seu banco, que esse é o principal aspecto, né, de um banco de dados. Não é apenas armazenar informação, armazenar registros, né, e dados. É gerar informação rica a partir dos dados que você tem armazenado, certo? Então, para isso, temos essas funções de agregação que te auxiliam nessas questões. Temos aqui agora uma situação problema, onde nós vamos utilizar funções de agregação dentro de um banco de dados aqui no MySQL. Tá? Vamos ver a nossa descrição da situação. Veja que você trabalha em uma empresa, né, que desenvolve um banco de dados para uma loja de jogos, onde essa loja está tentando implementar ali alguns tokens ao longo da loja para realizar o autoatendimento dos seus clientes. Tá? Então, o cliente ele vai chegar na loja, ele pode, por meio do token, consultar o banco de dados da loja e verificar as diversas opções que ele tem. Esta é a estrutura do banco de dados da loja. Eu tenho uma tabela jogo, tá? E uma tabela localização, que ela traz o nome da seção e o número da prateleira correspondente a essa seção. Tá? Então, um jogo, quando ele for cadastrado, ele precisa do ID da sua localização, que é a chave primária aqui da tabela localização. Tá? Então, você vai fazer a correspondência de um jogo com a sua localização, tá? Que é o número da prateleira e também você tem uma informação adicional aqui, que é o nome da seção, né, daquela determinada prateleira. E o que você precisa fazer, então, nesta situação problema? O seu gerente, então, de projetos ali da loja, ele está solicitando que você desenvolva algumas funções de agregação para adicionar ali no token de autoatendimento. Então, ele quer uma forma de recuperar ali a quantidade de registros que existem na tabela jogo, apenas o valor do jogo de maior preço, o valor do jogo de menor preço e o valor médio dos jogos de guerra e que o valor total do estoque que ele possui cadastrado na loja. Tá? Então, vamos realizar essas 4 funções de agregação e vamos ver como implementar isso dentro do ambiente do MySQL Server. Vamos aqui ao computador, então, vamos ver como realizar essa implementação. Então, de acordo com a tabela, né, que nós vimos aqui no slide, né, a tabela jogo e localização, vamos realizar aqui um select na tabela jogo, vamos ver as informações cadastradas. Veja que eu tenho alguns jogos aqui, cada um com a sua localização corretamente informada e as diversas localizações, né, as prateleiras que eu tenho na minha loja. Tá? Esses são os números das prateleiras físicas que eu tenho na minha loja, certo? E aqui é o ID que identifica cada um desses registros dentro do meu banco de dados. A primeira função é para desenvolver uma função de agregação que retorne a quantidade de registros na tabela jogo. Tá? Isso aqui é bem simples, basta realizar um select, count. Eu quero todos os registros, então eu vou utilizar o asterisco from tabela jogo. Executando isso, eu tenho 5. São exatamente 5 jogos que eu possuo na tabela jogo. Veja aqui, 5 jogos cadastrados. Próximo, desenvolver uma função de agregação que retorne o valor do jogo de maior preço. Eu quero apenas o valor do jogo. Seria então select. Vou usar a função max, que é a função que retorna o maior. O nome da coluna que eu quero buscar é na coluna valor. Vou renomeá-la para maior valor. Retirar essas informações da tabela jogo. Ele me retorna o valor 205, que é o valor mais caro que eu tenho aqui na tabela jogo. Tá? Veja que o jogo de número 5, ele é o mais caro de todos os cadastrados aqui.
De forma similar, eu quero uma função que retorne o valor mínimo, tá? O jogo mais barato. Então, aliás, não o jogo mais barato, mas o valor mais barato, né, que eu tenho cadastrado na minha tabela jogo. Que no caso aqui será 99, tá? Então vamos fazer aqui o nosso select, min, nome da coluna valor, from, jogo. Posso ainda renomear aqui, né, para ficar mais intuitivo. Botou ponto e vírgula, executando, resultou em 99. Tá? Se você não renomear aqui, não tem problema, funciona da mesma maneira, só que ele vai trazer como nome aqui exatamente a função com o seu parâmetro, tá? Próximo, desenvolver uma função de agregação que retorne o valor médio dos jogos de guerra. Como seria então? Select. A função de agregação para média é AVG, valor. Vou renomear para média guerra. Vou fazer essa consulta a partir da tabela jogo. Mas veja que eu quero informações aqui, tanto da tabela jogo, certo? Quanto também da tabela localização, porque na tabela jogo eu tenho o valor, que é o que eu quero buscar. Mas eu quero saber também o nome da seção, porque eu quero apenas os jogos que estão na seção de guerra. Tá? A minha seção de guerra na tabela localização são as prateleiras 1 e 2, relacionados aos IDs 1 e 2. Tá? Então, voltando na tabela jogo, eu quero então apenas a média, né, desses dois valores aqui, certo? Mas eu só sei que é de guerra se eu olhar para a tabela localização. Olhando aqui apenas na tabela jogo, eu sei que esses dois jogos estão nas prateleiras 1 e 2. Mas não tem como saber aqui, olhando apenas a tabela jogo, que os dois são da tabela guerra, são da seção guerra. Então, eu preciso olhar em uma outra tabela. E como preciso, então, aqui trazer informações de duas tabelas diferentes, eu vou fazer um inner join. Tá? Então, um inner join entre a tabela jogo e a tabela localização. Pois lembre que o inner join, ele traz os atributos correspondentes entre as duas tabelas, que estão ligadas por uma chave estrangeira. Tá? A condição, então, é on, localização, ID, tá? Onde o ID da localização, que é a chave primária, seja igual ao atributo localização underline ID, que é a chave estrangeira que está na tabela jogo. Tá? E como eu quero apenas a média dos valores de guerra, eu quero que retorne essa minha consulta mediante essa condição, onde o atributo seção ele está na tabela localização, seja igual a guerra. Pronto. Fazendo isso, eu tenho o cálculo da média desses valores aqui. Tá? Ele vai pegar apenas, voltando aqui, os meus dois jogos de guerra e vai realizar o cálculo aqui, né, da média, contemplando apenas esses dois valores, já que eu fiz um inner join, eu quero cruzar informações de duas tabelas. Se eu tivesse tirado este inner join, feito direto, algo assim, por exemplo, eu teria problemas, pois eu não... algo direto com from, jogo e localização, eu teria problemas, pois a minha consulta não ia conseguir fazer a correspondência entre as duas tabelas que estão ligadas por uma chave, tá? Então, por isso que eu preciso do inner join para conseguir retornar os dados corretos e precisos sem nenhum problema. Veja aqui como, por exemplo, ó, se eu tirar o AVG, vamos fazer um teste aqui, selecionar jogo.nome. Veja que ele retorna apenas os dois jogos, tá?
que são os 2 jogos de guerra. Então, por isso que quando eu coloco aqui o AVG valor, ele calcula apenas em cima dos valores destes 2 jogos, porque quando este select ele está selecionando apenas os 2 registros cuja seção é guerra, tá? E por fim, desenvolver uma função de agregação que retorna o valor total em estoque da loja. Isso aqui é fácil, basta fazer um select, sum, eu vou somar os valores da coluna valor. Vou renomear para total e eu vou retirar essas informações apenas da tabela jogo. Então, não é necessário fazer nenhuma junção, tá? Então, esse 779 é apenas o cálculo, né, da soma de todos os valores dos jogos que eu tenho cadastrado no meu banco, na minha tabela jogo. Então, espero que tenha ficado clara a utilização dessas funções de agregação dentro aqui do ambiente MySQL, utilizando, né, o MySQL Server. Então, dessa forma, resolvemos e concluímos as tarefas dessa situação problema. Vamos trabalhar agora com subconsultas em bancos de dados. Subconsultas são formas de você realizar consultas aninhadas, onde você terá um select dentro de um outro select maior. Tá? Lembre, né, do início, quando você aprendeu sobre as consultas e os selects em um banco de dados, que o resultado de um select é sempre uma tabela. Os resultados de um banco vêm sempre em forma de tabela. Uma tabela temporária, mas ainda assim é uma tabela, tá? Então, já que o resultado de um select é uma tabela, por que não realizar um outro select em cima deste resultado? Tá? Então, é neste sentido que existem as subconsultas. Vamos aqui no quadro ver os conceitos relacionados a essa temática. Vamos lá. Então, é considerada uma subconsulta uma expressão em SQL que é composta por um select from where aninhada dentro de outra consulta, permitindo então fazer comparações entre conjuntos de dados. E para isso eu posso utilizar os conectivos in e not in. E como fica a sintaxe? É um select de um campo, né, de uma coluna, from uma tabela, e na cláusula where, que é a condição, eu posso colocar um determinado campo aqui, né, para verificar se esse campo, se esse valor pertence, utilizando aqui o conectivo in, a esta minha consulta. E aí eu posso pôr uma outra consulta, né, um outro select completo aqui dentro entre parênteses. Coloquei select, o campo from tabela. E também posso utilizar aqui o not in para verificar, para retornar apenas os dados que não estão dentro desta seleção, dessa subseleção que eu tenho dentro de um outro select. Como, por exemplo, veja aqui comigo estas tabelas, tá? Então, eu tenho aqui uma simulação de um banco de dados de uma biblioteca, onde eu tenho o cadastro de alunos, com o RA dos alunos, o nome, e em seguida eu tenho o telefone. Eu tenho também uma tabela livro, eu não coloquei aqui, tá? Pois não utilizaríamos nenhuma informação dessa tabela livro de forma direta, então eu omiti, mas essa tabela livro existe, eu tenho vários livros cadastrados, onde a chave primária, né, o atributo que identifica cada um desses livros é o ISBN. Tá? E aí eu tenho uma tabela empréstimo, onde eu cruzo as informações, né, eu trago informações tanto da tabela aluno, eu tenho aqui os IDs dos alunos e os IDs dos livros que cada aluno emprestou. Tá? Então, aluno RA e livro ISBN são chaves estrangeiras que fazem referência às chaves primárias da tabela aluno e a chave primária da tabela livro que está implementada nesse banco também. Eu também tenho uma tabela chamada de restrição, tá? Onde eu cadastro alunos e os livros que eles não podem emprestar mais, proveniente de algum erro
proveniente de algum problema, né, não devolveu o livro, não pagou a multa ou algum outro aspecto. Então, esse aluno está restrito. Então, eu cadastro aqui o RA do aluno como chave estrangeira e o ISBN do livro como chave estrangeira também da tabela livro para criar essa restrição. Seguindo, então, eu vou fazer essa subconsulta com um select, eu vou selecionar o nome de aluno da tabela aluno, qual que é a minha condição? Onde o RA, o valor do RA, algum desses aqui, não esteja presente nesta seleção, tá? E o que eu tenho nessa seleção? Uma outra tabela. Veja que se você fizer esse select separado, select aluno RA from restrição, você vai ter como retorno este pedaço aqui da tabela, tá? O 33. E este select de cima, eu vou ter como retorno, eu estou selecionando apenas o nome aqui, né, com RA, eu vou ter este select aqui em cima. Então, ele vai verificar se o RA de alguns desses campos que foram retornados aqui, se o 11, 22, 33 ou 44, não estão presentes ou não aqui dentro dessa subconsulta. Tá? Então, ele vai ver que o 33 está presente aqui. Então, ele não exibe. Veja que ele exibiu como resultado apenas os nomes da Maria, João e Jonas, tá? Que é o 11, o 22 e o 44, já que eles não estão not in no select aqui da tabela da tabela restrição. E aqui também eu faço um outro select, eu quero saber quais alunos não emprestaram nenhum livro ainda. Mesma coisa, seleciono o nome do aluno, onde o RA não esteja dentro desta subseleção aqui. Que este select aluno RA from empréstimo, eu vou selecionar esses dados, vou ter esses dados como essa minha subconsulta. Então, eu vou consultar todos os nomes de alunos, todos os RAs aqui, e vou exibir como resultado apenas aqueles que não estão aqui dentro. Tá? E quem não está aqui dentro? José e Jonas, que são os RAs 33 e 44. Certo? Então, esse é um tipo de subconsulta. Você também pode fazer comparações de conjuntos utilizando subconsultas. Tá? Então, normalmente, você já utiliza a cláusula where com um operador, né, de igual, de diferente, maior, maior igual e assim por diante. Você pode utilizar em subconsultas também os operadores igual, maior, menor e etc. Mas você precisa adicionar a palavrinha, né, o comando sum, antes de fazer a subconsulta, né, de colocar o select ali em seguida. E para que isso é interessante, né? Para que eu vou utilizar então isso? Trouxe aqui um exemplo simples, como listar os nomes do empregado que tem salário superior a algum empregado do departamento B, por exemplo. Veja que eu tenho uma tabela empregado, colaborador, eu tenho os nomes, os respectivos salários e aqui o departamento de onde eles pertencem. Eu quero como retorno apenas os nomes dos empregados que têm salário maior do que algum empregado do departamento B. Tá? Então, no departamento B, eu tenho colaboradores com salários de 3 mil. Então, eu quero como resultado apenas os colaboradores que ganham mais que 3 mil reais. E para isso, eu faço este select alinhado, essa subconsulta. A primeira parte da consulta, eu vou ter aqui o nome, salário e o departamento da tabela colaborador, que são esses dados aqui em cima. Qual que é a minha condição? Where salário seja maior que sum, né, que algum dos salários que eu vou ter na minha subconsulta aqui entre parênteses. E essa minha subconsulta é exatamente essa pequena tabela aqui, que eu tenho os salários das duas pessoas que estão no departamento B, já que a minha condição aqui, depois do where, é que o departamento seja igual a B. E qual que é o resultado de toda esta consulta? Maria e Ana, que são as colaboradoras dos departamentos A e C, que ganham 6 mil e 5 mil, respectivamente, que por sua vez é maior
do que os salários do João e do Bill no departamento B, que ganham 3 mil. Então, essa foi uma forma de fazer subconsultas entre duas consultas, né, alinhadas, onde você pode utilizar também os operadores maior, menor, igual, mas sempre utilizando a instrução SUM após esse operador para que seja possível realizar uma subconsulta. Vamos realizar essa situação problema para atualizar os dados de uma loja de jogos, onde há vários jogos, uma biblioteca com vários jogos cadastrados em uma tabela jogos. Está cadastrado a localização de cada um desses jogos nas prateleiras, né, ao longo da loja, e há uma aplicação, né, tokens distribuídos ao longo da loja com as informações sobre esses produtos. Vamos aqui no quadro. Então, a nossa situação, você trabalha nessa loja, tá? Então, ela está fazendo sucesso, esse autoatendimento com tokens, onde o usuário pode consultar de forma rápida e fácil todos os títulos e as prateleiras onde esses títulos estão adicionados. E o seu gerente, então, pediu para que você adicione melhore um pouco mais o seu banco de dados. Então, primeiro você tem que inserir os novos títulos no banco de dados. Então, ele tem novos jogos para serem inseridos, né? Jogos que estão fazendo, já que está fazendo sucesso, vamos vender mais jogos. Ele quer alterar o valor dos jogos em promoção. Então, ele colocou alguns jogos ali em promoção e você precisa alterar os valores. Você precisa também criar uma tabela chamada promoção e inserir esses jogos que estão em promoção nessa tabela para facilitar a consulta dos usuários. Você deve fazer uma forma de selecionar o nome do jogo e o valor e o nome da seção dos títulos em promoção e uma forma de selecionar aqui o nome dos títulos e seus respectivos valores que não estejam em promoção. Tá? Então, vamos ver aqui no quadro, aqui no computador, como realizar todas essas tarefas que o seu gerente impôs. Vamos aqui ver, então, o que precisamos fazer. Vamos lá. Estamos usando o banco de dados Super Games, que é o nome da loja. Vamos adicionar novos jogos. Esses são os novos jogos que estão entrando, né, na loja. Então, vamos realizar o cadastro aqui e vamos vê-los cadastrados, né? Vamos ver todos os jogos que estão cadastrados aqui no banco. Veja que agora tenho 9 registros aqui. Temos agora jogos de plataforma que foram adicionados, mais jogos de RPG, tá? Em seus respectivos preços aqui. E, claro, a localização. Vamos, então, começar. A primeira tarefa era inserir os novos títulos, está feito. Agora, vamos alterar os jogos em promoção. Ele quer colocar em promoção os jogos de guerra, tá? Então, COD 3 e BF1 vão entrar em promoção de 50%. Então, eu vou atualizar esses valores. E para atualizar valor, você utiliza as instruções de manipulação de dados, que no caso é update. Então, você vai falar, vamos fazer um update na tabela jogo. Qual é o novo valor que eu quero? Eu quero um desconto de 50%. Então, eu vou multiplicar o valor atual por 0,5. Onde? Vou multiplicar apenas, isso é muito importante, pois se você omite a cláusula where, ele vai multiplicar por 0,5 todos os jogos, tá? Então, eu só quero multiplicar onde o nome seja igual a BF1. No caso, Battlefield 1 vai ficar com 50% de desconto. Da mesma forma, COD 3 também é um jogo de guerra, eu vou mudar o preço para o desconto de 50%. Então, vamos executar essas instruções e vamos ver aqui, select from jogo. Pronto, agora os dois jogos já mudaram de valor e já estão em promoção. O seu gerente também quer uma forma de inserir esses jogos em promoção em uma tabela separada. Então, criamos aqui uma tabela chamada de promoção, onde eu tenho promo, que é a chave primária, o ID, né, desse registro, dessa tabela, e eu tenho COD jogo, que é chave estrangeira,
tá? Que vai fazer referência ao código do jogo da tabela jogo, ou seja, os jogos que estão em promoção eu vou inserir aqui, certo? Então, veja, no insert nessa tabela promoção, só mudar aqui, qual o primeiro parâmetro que eu inseri? 0, já que o ID, que é promo, ele é autoincremental, então eu coloco apenas 0, não preciso colocar o valor do ID manualmente. E depois eu coloquei 1 e 2. O que é 1 e 2? 1 e 2 são os códigos dos jogos que estão em promoção. Tá? Os jogos que estão em promoção são os jogos COD 3 e BF1. Seus respectivos códigos são 1 e 2, então por isso que eu coloco 1 e 2 aqui. Tá? Então agora há uma correspondência entre a tabela promoção e a tabela jogo. Então vamos criar a tabela promoção. Agora, inserir os valores na tabela promoção e ver esses valores inseridos. Tá? Os IDs 1 e 2 possuem os jogos 1 e 2, que são os jogos em promoção. Agora, o seu gerente, ele quer uma forma de selecionar o nome do jogo, o valor e o nome da seção dos títulos em promoção. Como você faz isso? Por meio de uma subconsulta. Veja que eu fiz um select, eu quero selecionar o nome e o valor do jogo, da tabela jogo, tá? Mas apenas onde o jogo, o nome do jogo, aliás, o código do jogo conste nesta subseleção aqui. Tá? Esta subseleção são os códigos dos jogos que estão em promoção dentro da tabela promoção. Tá? Então, quando eu faço este select inteiro aqui, todo este select, eu tenho aqui os jogos COD 3 e BF1. Tá? Ele vai pegar as informações a partir do 1 e 2, que são os únicos dois códigos que estão dentro aqui deste select interno. Já que o meu select externo, este aqui, ele me traz todos os valores, tá? Ele traz todos os títulos e todos os preços cadastrados na tabela do jogo, mas ele exibe apenas os que estão dentro da minha seleção dos IDs em promoção cadastrados na tabela promoção. De forma similar, eu tenho este outro select aqui, que ele traz todos os jogos que não estão em promoção, que é a mesma coisa, a mesma programação, né, do select anterior, mas a diferença é que eu utilizo o conectivo not in. Então, ele vai me retornar todos os nomes de jogos com seus respectivos valores, mas apenas os que não estão dentro dessa seleção dos códigos de jogos em promoção. E são exatamente todos os demais jogos, ó, veja aqui, com exceção dos dois jogos de guerra, do COD e do BF. Tá? Então, esta é uma forma de utilizar subconsultas. Tá? Então, é uma forma de... Veja aqui, quando este select, ele gera uma tabela e este select aqui também gera uma tabela. Tá? E aí a consulta é feita cruzando as informações destas duas tabelas. Dessa forma, já tem novas funcionalidades, já conseguimos implementar todos esses requisitos da nossa impostos, né, pelo seu gerente na loja de jogos. Para finalizar, mais uma pergunta aqui. Você sabe a diferença entre o tipo de dado char e o tipo de dado varchar? Você já parou para pensar qual é a diferença entre esses dois? A diferença, né, ela é básica, mas causa um impacto grande, dependendo de como você as utiliza. O tipo de dado char e varchar, os dois, ambos são utilizados para que você possa cadastrar informações em forma de texto dentro de um banco de dados. Então, você define char ou varchar e define o seu tamanho máximo daquela cadeia de caracteres, né? 10 caracteres, 100, 200 e assim por diante. A diferença está em como o espaço é alocado quando um registro é inserido no banco. Tá? Então, o varchar ele é uma cadeia de caracteres de tamanho dinâmico e o char é uma cadeia de caracteres de tamanho fixo. O que isso quer dizer? Quando você criou uma tabela, criou um atributo do tipo char e definiu o seu tamanho para 10. E em seguida, na hora de inserir um registro nesse campo char, você inseriu um registro de tamanho 3, com 3 caracteres apenas. Então, fica sobrando 7 caracteres.
Tá? Quando o char é criado, ele já aloca de forma direta 10 caracteres para aquele registro. Se aquele registro utiliza os 10, ok. Se aquele registro utiliza os 3, ok também, mas os outros 7 continuam alocados, continuam ocupando espaço na memória. Já o varchar não. O varchar você pode definir uma cadeia de caracteres também do tamanho que você quiser, assim como o char. Mas a diferença é que se você define um varchar de tamanho 100 e aí você insere um registro com 3 caracteres apenas, o SGBD vai alocar apenas 3 caracteres para aquele registro. Ele não vai alocar 100 caracteres e ocupar apenas 3 e deixar outros 97 desocupados ocupando espaço. Ele pode crescer até 100, né? Você pode colocar uma cadeia até 100 caracteres, mas a diferença é que vão ser alocados apenas o número de caracteres que aquele registro possui, né, ao qual ele foi inserido. Então, você inserir um registro de 4 caracteres, ele não vai alocar todos os 100, ele vai alocar apenas 4 caracteres. Mas você pode, sim, adicionar, né, registros ali até aquele limite de caracteres que você impôs entre parênteses na hora que você definiu aquele atributo. Tá? Então, fique atento a essa diferença. Char é uma cadeia de caracteres de tamanho fixo, ele será sempre daquele tamanho. Mesmo que você insira menos caracteres, ele sempre será daquele tamanho dentro do banco. E o varchar, tamanho variável. O tamanho daquela cadeia vai ser sempre do tamanho do registro que você insere, até, claro, o limite que você impôs ali na criação do atributo. Tá? Então, fique atento a isso. Para exemplos pequenos, não causa tanto impacto, mas quando você utiliza nomes muito grandes, pode causar um certo impacto na performance das consultas e inserções de dados dentro do banco. E quando eu utilizo, então, o char e o varchar? Um exemplo prático. O char pode ser utilizado quando você vai cadastrar o atributo CPF, por exemplo. O CPF tem sempre 11 dígitos, às vezes 10, mas nunca varia além disso. Então, você pode utilizar um char tranquilamente. Agora, por exemplo, o varchar seria interessante para cadastro de nomes, de uma descrição, que são vários caracteres, mas o tamanho é muito variável. Tem nomes mais curtos, nomes muito longos, então o varchar já é mais ideal para esse tipo de situação. Vamos finalizar aqui a nossa aula, recapitular os conceitos, ver tudo que aprendemos aqui durante esse nosso aprendizado de hoje. Então, começamos trabalhando com as junções. Lembrando que as junções, seja ela uma junção interna, seja ela uma junção externa, que são os left e right joins, todas essas junções são para que você consiga cruzar informações entre 2 ou mais tabelas que estão ligadas por meio de um relacionamento de chave estrangeira, certo? Então, você consegue trazer esses dados que estão referenciados por esse relacionamento. Mas vamos aqui no quadro rever alguns outros conceitos. Veja que trabalhamos então com o inner join, que é aquela junção apenas da intersecção entre as duas tabelas, tá? Então, apenas os dados que são correspondentes entre as duas, os dados que não possuem correspondência com uma ou com outra, eles não são exibidos. Left join, então, ele traz apenas os dados de correspondência entre as duas tabelas, mas ele traz também todos os demais dados da tabela da esquerda do comando left join. Tá? Mesmo que não possua correspondência na tabela da direita. E aí, quando não há correspondência, ele adiciona null na tabela da direita. O right join é exatamente o contrário. Tá? Ele pega todas as informações da tabela da esquerda, da direita, aliás, inclusive, claro, as informações que são comuns entre as duas tabelas, que possuem referência. E quando não há correspondência na tabela A, ele adiciona null naquele registro que não possui correspondência. Vimos as funções de agregação para contar o número de registros. Né? Temos as opções de distinct, para você contar apenas os registros que não se repetem. Min, calcular o valor mínimo, calcular o valor máximo, calcular a média de valores de uma coluna ou de um grupo, né? Agrupado por meio do comando group by. E sum, para calcular a soma de registros em uma tabela. E, por fim, estudamos aqui as subconsultas, que é uma forma de você ter
selects aninhados dentro de outro select, tá? E aí você pode utilizar os conectivos in e not in para especificar, né, informações, atributos, valores que estejam dentro de uma subseleção ou que não estejam dentro de uma subseleção. E também a comparação entre conjuntos de dados por meio de subconsultas, desde que você utilize sempre a cláusula sum antes da subconsulta, tá? Seja maior, menor, igual, diferente, tá? E os demais operadores. Sempre utilizando aqui a cláusula sum para que você possa fazer essa comparação entre conjuntos de dados utilizando esses operadores, certo? Então, finalizamos aqui a nossa aula, mais uma aula, mais uma quantidade grande de informações e de instruções. Preste bem atenção em cada detalhe da aula, reveja sempre a aula com calma, estude o material com bastante calma também, envie suas dúvidas e com certeza você conseguirá entender com clareza cada um dos aspectos que nós vimos hoje durante essa aula. Então, vejo você na próxima aula. Um abraço e bons estudos!